Então, nesse vídeo vamos mostrar como fazer um código de rede neural com o Python e utilizá-lo para criar um modelo de regressão e fazer algum tipo de previsão, né? Nesse caso, eu estou usando aqui os dados desse repositório famoso de Machine Learning, e os dados têm esse nome, AutoMPG. São dados sobre consumo de combustível. MPG, no caso, é miles per gallon, né? Milhas por galão. E eu tenho essas variáveis aqui sendo utilizadas, né? Nesse repositório ele tem as informações sobre as variáveis. Essas são as bibliotecas que eu vou utilizar, certo? Então, lembrando que esse comando aqui ele vai fazer executar comandos de terminal mesmo, né? Então, instalar uma biblioteca, coisas desse tipo. Vou utilizar o Matplotlib para plotar, pandas para mexer com data frames, Seaborn é uma biblioteca também de visualização estatística, né? E com a biblioteca TensorFlow que eu vou criar os modelos, né? No caso eu estou usando a versão 2.3 do TensorFlow, certo? Então, algumas coisas eu já deixei aqui para não perder tempo. Com esse comando aqui eu estou pegando desse repositório exatamente esse conjunto de dados e já estou salvando aqui no meu Google Colab, né, no meu Jupyter Notebook. E essas são as colunas, os nomes das colunas que eu vou utilizar. Com a biblioteca Pandas eu consigo ler o CSV, dado o nome do diretório, o nome das colunas, e eu posso já setar algumas coisas, né? Por exemplo, como é que eu vou identificar os valores nulos, né? Certo. Então eu já tenho o meu dataset, mas eu vou criar uma cópia dele para conseguir mexer nela, né? E nela que eu vou fazer a modelagem, né? Então aqui eu estou fazendo uma cópia do meu dataset e head vai me mostrar os 5 primeiros valores, né? Se eu fosse passar um número aqui, veja que tem os 5 primeiros valores, né? Mas se eu quisesse colocar um número maior, por exemplo 6, também ele vai me mostrar o número que eu passar ali, né, de valores. E uma função muito interessante do Pandas é o describe, que vai me dar informações estatísticas sobre os dados das minhas colunas, né? Então, por exemplo, a minha variável target, né, ou seja, a variável que eu quero prever é MPG, né, miles per gallon, que é o consumo, a variável que vai quantificar o consumo de combustível. E aqui eu tenho a contagem de quantos valores eu vou ter em cada variável, a média, o desvio padrão, o mínimo, os quartis, né, primeiro, segundo, terceiro, o máximo. Aqui eu já consigo ter algumas informações interessantes, né? E eu vou fazer a limpeza dos meus dados agora, né? Por exemplo, verificar valores nulos, né? Então, do meu dataset eu vou ver quais são nuns, né? None é o que? Not a number, né? Então, com esse comando aqui eu consigo verificar com o resultado booleano, né? Para cada valor, se ele é um none ou não, né? No caso eu tenho um monte de valores aqui que olhando só aqui, eu posso inferir que é tudo falso, né? Mas isso tem valores escondidos aqui no meio, né? Eu tenho que verificar isso de uma maneira mais segura. Eu posso somar para cada coluna, verificar quantos nuns eu tenho. Aqui eu vejo que eu tenho uma coluna que tem nuns, né? Essa coluna horsepower, né? Potência em cavalos, né? E aí eu quero ajustar o meu dataset, atribuir ele ao dataset, só que sem os nuns, né? Então eu quero o mesmo dataset, só que eu quero tirar todos os nuns, né? Drop none. E agora eu posso de novo usar esse mesmo comando aqui e verificar a soma dos nuns, né? Verificar se eu tirei todos os nuns mesmo de fato. De fato não tenho mais nuns, né?
E agora eu preciso separar quais são as variáveis categóricas e as numéricas, né? Categóricas, como o nome diz, são variáveis de categoria, né? Então, labels, né? Por exemplo, em um problema de classificação, eu quero categorizar, dado uma imagem, quero saber se é um animal ou outro, né? Um gato ou um cachorro. Isso é uma categoria, né? Tem variáveis numéricas, né? Por exemplo, quantidade de consumo, né? Então, a título de demonstração, vou mostrar para todas as colunas. Eu quero mostrar quantos valores únicos eu vou ter, né? Então, vou mostrar a coluna, quantidade de valores únicos. Para isso eu vou usar a função unique, né, que ela vai me dizer, dado num dataset, esse é o meu data frame, né? Eu vou pegar uma determinada coluna, então eu tô para cada coluna, nas colunas do meu data frame, eu vou pegar só essa coluna e vou verificar quantos únicos tem, né? Aqui, quando eu faço essa função unique, ele vai mostrar todos os únicos, né? Mas eu quero saber quantos, né? Então, vai ser a quantidade, né, que eu vou ter dentro desse vetor, né? No caso, um array, né? E eu também posso mostrar eles, né? Posso ver quais são eles, para ter uma noção também de como eles são, né? Então ele vai para cada coluna me mostrar quantos únicos tem e quais são eles, né? Então essas aqui a gente consegue ver que são valores contínuos, né? Valores numéricos, em ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula não, só decimal, né? Mas ó, por exemplo, essa coluna origin já consigo ver, ela só tem 3 valores, né? Será que ela realmente só tem 3 valores? Parece que é uma coluna categórica, né? Então para isso eu tenho que transformar ela em one hot encoding, né? Que eu vou para conseguir usar ela no meu modelo, né? Então eu vou pegar essa coluna com a função pop. Posso até visualizar ela, né? E aí eu tô vendo aqui que eu só tenho 1, 2, 3, né? Então eu vou verificar, por exemplo, se eu faço isso aqui, eu vou verificar de uma maneira booleana, né? Estou usando operadores booleanos, né? Condicionais. Verificar só quando ela é 2, né? Então quando for 2 ela vai dar true, né? Como por exemplo aqui nesse índice 394, né? E se eu multiplicar isso por um número, né? Por exemplo, multiplico por 1 aqui. Eu estou vendo toda vez que ela for true, eu vou dar o valor 1 aqui, né? E o resto vai ficar com 0, né? Dessa maneira eu consigo separar cada um desses 3 casos, né? 1, 2 e 3. No caso, se você for ver o dataset, são 3 países. Daí você pode olhar no link, né? Os Estados Unidos, Europa e Japão, né? Países não, né? Regiões. Então eu vou criar essas colunas e dizer se é um país ou outro, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, vou fazer esse origin igual a 1, né? E aí eu vou colocar 1 quando isso for acontecer, né? E eu vou fazer a mesma coisa para os outros 2, né? O segundo é a Europa. Essas informações aqui são bem específicas da base, né? Isso aqui é até não tão importante assim para o modelo em si, né? E aí eu vou verificar como ficou o meu dataset. Lembrando, eu mostrei a função head, né? Eu tenho a função tail também, que vai mostrar a parte de baixo também, 5 valores, né? Então dessa maneira, no meu dataset eu criei essas colunas. Quando eu faço isso, eu tenho um data frame, eu abro como se eu estivesse chamando uma coluna, só que essa coluna ainda não existe, né? E eu atribuo ela a um valor, né? No caso, um vetor, né? Então quando for o respectivo país vai ter 1, quando não for vai ser 0, né? Então ela fica dicotômica essa variável, né? Antes ela estava como uma classificação, 1, 2, 3, né? Uma variável categórica. Agora eu separei em colunas de variáveis dicotômicas. E eu vou fazer agora a separação de treino e teste, né? Essa parte é bastante importante. Eu vou pegar uma certa... os meus dados são posso considerar eles como uma sequência, né? E eu vou pegar e dividir essa sequência, né? Então, eu tenho de 1 a n, né? Então eu vou pegar de 1 a k e depois de k mais 1 até n, né? E essa sequência
posso pegar ela por escolhendo uma porcentagem mesmo, né? Então, vou chamar de porcentagem de split, né? Muitas vezes aparece como train test split, né? Que é a divisão que você vai fazer, né? O split. E os meus dados de treino vão ser esses. E eu vou amostrar eles dada essa porcentagem, né? Certo. E para pegar os meus dados de teste, eu posso só pegar os dados e tirar os índices que forem de treino, né? Então, do teste, vou pegar os dados e vou tirar o que for de treino, né? E agora eu posso fazer um chamado pair plot, né? Então, vou escolher as colunas que são de valores contínuos, né? E eu vou plotar elas uma com relação à outra e conseguir verificar um pouquinho como é que são esses dados, né? E para isso eu vou usar essa biblioteca Seaborn, geralmente mostrada dessa maneira. Vou escolher as minhas colunas. Quando eu faço esses dois colchetes, eu estou selecionando como se fosse um data frame mesmo. Então essa coluna MPG ela é de valores contínuos. Coluna cylinders também. Displacement também. E eu tenho também a coluna de peso, né? Certo. E vou escolher o tipo do meu gráfico. Essa função geralmente, é tipo da diagonal, né? Essa função do Seaborn, ela, como faz muitos plots, né? Ela demora um pouco mais para ser executada. E assim eu já consigo ver algumas coisas, né? Por exemplo, aqui eu tenho MPG com MPG, né? Eu vejo a distribuição desse dado, né? Agora MPG comparado com cilindros, né? Então já consigo verificar que tem esse tom aqui, essa escadinha, né? O MPG com o displacement, né? Tenho essa tendência aqui. Então isso ajuda a ver como é que são os dados, né? E agora vamos ver as estatísticas dos dados usando a função describe, né? Então estou pegando describe, vai ser um data frame, né? Eu vou tirar a variável target, né, que é a MPG. Vou pegar essa mesma e transpor, né? Que aí eu vou ficar com uma tabela ali com as colunas, vão ser os valores estatísticos, né? Train stats não está definida, eu coloquei o nome errado, né? Agora, então eu vou ter nos índices as colunas do data frame e nas colunas desse data frame aqui os valores estatísticos, né? Certo. Então agora eu tenho que separar, retirar a minha variável target, né? Lembrando que a variável target é a que eu quero prever, no caso é o consumo de combustível, né? MPG, no caso miles per gallon, e eu vou usar as minhas variáveis preditoras para construir o modelo e prever essa variável, né? A variável target. Então vou pegar as labels e tirar, lembrando que essa função pop faz isso, né? Vou tirar a MPG. Certo.